Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a essa nossa formação. Hoje a Pastoral do Batismo está aqui reunida para passar para vocês o que é o batismo, qual a importância do batismo. Essa nossa formação está sendo um vídeo, é bem diferente, porque como a gente está passando por esse momento difícil, onde a gente não pode estar junto, onde não pode ter uma reunião presencial, a Pastoral está fazendo esse vídeo, que é a nossa formação, tá certo? A única diferença é que não estamos aqui com vocês, mas é muito importante que vocês assistam esse vídeo, porque só quem assistiu o vídeo, quem estiver por dentro do que se passou aqui, é que vai poder batizar o filho de vocês. Porque através desse vídeo, o Padre Augusto pode fazer algumas perguntas, e se vocês não tiverem visto o vídeo, vocês vão ficar por fora. Então, agora a gente vai se apresentar. Nós somos da Pastoral do Batismo, como eu já disse. Eu sou Fátima Liduína. Eu sou Bia. Eu sou Socorro. Eu sou Ivonete. Eu sou Helena. Eu sou Fábio. Pronto. Tem outros membros da nossa pastoral, só que por algum motivo, de força maior, eles não puderam estar aqui presente conosco. Então, assim, para darmos continuidade a esse nosso encontro, a gente pede que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre cada um de nós, para que nos dê a sabedoria de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nesse momento, a gente vai ouvir a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a gente pode fazer com que a nossa vida encontre a Jesus, tenha um encontro com Jesus. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero só deixar bem claro que nós aqui da Pastoral estamos sem máscara nesse momento, porque todas estamos bem de saúde, graças a Deus. Nós estamos aqui também respeitando o distanciamento, e para a gente ter uma dicção melhor, a gente tirou a máscara, tá? Mas em todo momento que a gente está aqui, a gente coloca a nossa máscara, tá certo? Só para vocês ficarem cientes. Ouçamos a palavra. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. E havia um homem de entre os fariseus, por nome Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: importai-vos nascer outra vez. O Espírito assopra onde quer e tu ouves a sua voz,
mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou falar para vocês um pouquinho sobre esta palavra de Jesus, este encontro de Jesus com Nicodemos, sobre o valor, a importância e o grande sacramento que é o batismo. Então, quando Nicodemos fala para Jesus, Senhor, será que eu sendo velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nós podemos fazer isso? Faça essa própria pergunta a vocês mesmos. Nós não podemos voltar ao ventre da nossa mãe. Esse voltar, esse nascer de novo que Jesus fala, é através do batismo. É um mergulho que a gente dá na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus fala desse mergulho, ele fala que nós precisamos nascer de novo, ter uma vida nova, somente através do batismo. Não há outra vida nova que não seja através do batismo. A água que nós recebemos no batismo é só um símbolo que representa uma purificação espiritual. Nessa purificação é que nos torna novo e nesse momento nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Só na hora do nosso batismo é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos vida nova em Jesus. E para nós termos essa vida nova, nós precisamos ser missionário, dar continuidade à vida que Jesus teve de evangelizar. Então, as portas da igreja se abrem para nós quando nós recebemos o batismo. Então, nesse momento, nós passamos de criaturas de Deus a filhos de Deus. Por isso é que Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. E é através do batismo que nós temos uma vida nova em Jesus Cristo e na Santíssima Trindade. Como eu disse para vocês, é um mergulho que a gente dá na Santíssima Trindade. Por isso que todos nós, independente de idade, de religião, é preciso que nós sejamos batizados nesse Espírito Santo de Deus. É preciso que nós, para sermos filhos de Deus, a gente dê esse mergulho nessa nova vida. Independente de qualquer coisa, independente de religião, de credo, de cor, a gente precisa ser batizado para sermos filhos de Deus. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá bom? Agora eu vou falar só um pouquinho sobre os sacramentos. Nós, cristãos batizados, nós somos muitos relatos assim, a gente não sabe nem quantos sacramentos a nossa igreja tem. Nem se tem sacramento às vezes, né? Então, a nossa igreja tem 7 sacramentos. Nós temos os 10 mandamentos dados por Deus e os 7 sacramentos dados pela igreja. Então, nós temos 7 sacramentos, que é o batismo, a crisma e a comunhão, ou batismo, eucaristia e crisma, certo? Então, depois nós temos os sacramentos da penitência, da unção do enfermo, do matrimônio ou da óbito, certo? Esses são 7 sacramentos. Os 7 sacramentos deixados por Jesus à nossa igreja. Então, o batismo, a eucaristia e a crisma são os sacramentos da nossa iniciação cristã, da nossa vida cristã, os primeiros passos que nós damos dentro da nossa igreja. Mas o que quer dizer o batismo? A gente vem só com o batismo, só no dia do batismo? Não. Nós temos que ter esses 3 sacramentos para dar início à nossa vida cristã. Depois nós temos os 2 sacramentos, que é de penitência e unção do enfermo, que são os sacramentos da cura. Esses sacramentos, a penitência nós sabemos que é a confissão com o padre, que a gente às vezes diz que não é importante, mas é,
certo? Então, nós temos que ter esse sacramento, que é o sacramento da penitência, que é a confissão, e a unção do enfermo, que não significa que nós também vamos morrer, certo? A unção do enfermo é um óleo que a gente recebe, que o padre passa na gente, na hora que a gente está doente, independente se a gente vai partir ou não, mas não quer dizer que a gente vai, que na maioria das vezes a gente recebe, até mesmo na igreja, quando a gente está com uma doença, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa receber quando a gente está doente e que também que a gente não vai morrer naquela hora. É um sacramento importantíssimo também, como todos os outros sacramentos. E nós temos mais 2 sacramentos, que é a ordem e o matrimônio, né? A ordem é para padres, freiras, né? E o matrimônio é para nós leigos, né? Quem quer casar, casa, quem não quer também não casa. Mas é importante a gente também ter esses 2 sacramentos, que são os sacramentos de serviço, né? Os padres servem a igreja e isso eles passam para a gente, através desse serviço, muitas coisas que a gente conhece, que a gente passa a conhecer. Por isso é importante também esses 2 sacramentos. E o matrimônio, quem é casado sabe qual é o seu serviço dentro do matrimônio, né? Sabe qual é a sua obrigação, os seus afazeres, os seus deveres. Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre os sacramentos. Não esqueça, sacramento são 7. Olha que se o padre perguntar, não vamos deixar de falar, gente. 7 sacramentos: batismo, eucaristia, crisma, penitência, unção do enfermo, ordem e matrimônio, certo? 7 sacramentos. Pois é isso que eu tenho para passar para vocês. Agora nós vamos falar dos símbolos. É a água. A água é um presente gratuito de Deus e sinal de vida e purificação. Jesus Cristo foi batizado na água, no Rio Jordão. Todo cristão, no seu batismo, é imerso na água, recebendo através desta vida divina. A água simboliza o dom do Espírito de Deus e o crescimento espiritual que resulta no nosso compromisso com as promessas. O batismo, o primeiro cristão chamava o batismo de banho de purificação, pois, pelo gosto de derramar a água na cabeça, a pessoa se purificava dos seus pecados e começava a fazer parte de uma comunidade. O óleo todo batizado é ungido com óleo no peito e na fonte. O óleo penetra na pele e transmite no corpo novo o vigor, agilidade, prontidão. O batismo é um novo vigor que penetra até o infinito do coração do batizado, que se deixa converter pela vida de Deus, em Deus. A vela, na celebração do batismo, acende-se uma vela no círio pascual. Ela representa Jesus ressuscitado, que vence a escuridão no túmulo e através do pecado, resultando o glorioso e cheio de luz. O gesto de acender uma vela, o círio pascual, simboliza a união do batismo com Jesus Cristo. Significa que quem recebe o batismo passa a receber a vida nova de Deus. É como uma vela recebe a vida ao ser acesa em outras. Veste, né? A Bíblia também é um símbolo principal, né? Que nós, no batismo, toda a igreja
todos os momentos que a gente lê, a Bíblia a gente não deve guardar em casa. A Bíblia é uma palavra muito forte, que é Deus nos falando. Todos os ensinamentos nós encontramos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora vai passar a minha cabeça. Bom, gente, nós vamos falar agora 10 atitudes que devem ser assumidas pelos padrinhos. Padrinhos e madrinhas atentos. Primeiro, viver a responsabilidade de ser padrinho. O padrinho deve acompanhar o seu afilhado com a presença, com o bom testemunho de cristão, fazer as vezes dos pais ou auxiliar os pais em suas faltas. Criar vínculos com os irmãos do afilhado. É muito importante que os padrinhos tenham a sensibilidade de se relacionar com os irmãos do afilhado para que as demais crianças não se sintam excluídas, né? Ter aquele elo com a família inteira. Ser padrinho, ser parceiro dos pais do afilhado. Os padrinhos devem ser companheiros dos pais, procurando sempre respeitar os limites impostos por eles às crianças. Quer dizer, você pode ajudar na criação daquela criança, né? Mas não interferir na educação que o pai está dando à criança. Às vezes isso acontece, aí atrapalha um pouco. Assumir um compromisso. Quando os padrinhos são escolhidos e aceitam o convite, assumem um compromisso perante Deus de amar e ajudar na educação da criança. Falei. Criar momentos com a criança. Se puder e estiver próximo da criança, procure, por exemplo, brincar, buscar na escola. Tudo isso possibilita uma relação mais íntima. Ser amigo. Os padrinhos devem estabelecer um elo de confiança com a criança para que ela saiba que pode contar com eles em qualquer momento. Gente, esse elo, ele não pode ser cortado, porque às vezes muitos padrinhos, muitas madrinhas, eles batizam a criança e somem, né? Quer dizer, tem que ter aquele elo com os pais, tem que ter aquele elo com a criança, né? Com a família inteira. Não esqueça as datas importantes. Participe de datas como aniversário, Natal e outros momentos. Isso não quer dizer que você tenha que estar presenteando a criança o tempo inteiro nessas datas, né? A sua presença, o seu carinho com a criança é muito mais importante do que um simples presente. Estar presente, fazer parte do dia a dia da criança, procurar ouvi-la, passar um tempo com ela dedicando atenção e carinho. Acompanhar as pequenas conquistas, mesmo que seja necessário, às vezes, ser por telefone ou internet. Rezar pelo afilhado. Os padrinhos assumem no batismo a missão de rezar pelo seu afilhado todos os dias, né? A oração é sempre bem-vinda, sempre importante. Ajudar na formação religiosa do afilhado. Ajudar a criança a viver o amor a Deus, contribuindo com os pais no ensinamento das orações e no acompanhamento da participação ativa nos sacramentos da igreja. Vocês sabem que uma criança, até chegar à vida adulta, ela tem os sacramentos que são os 3 sacramentos da iniciação cristã. E é importante que os padrinhos eles estejam sempre ali atentos, não só no dia do batismo, né? Mas eles têm que acompanhar a vida religiosa da criança. No caso dos pais, não poder ir à igreja com a criança, os padrinhos assumem, levam a criança na igreja, participam de toda a vida religiosa da criança, né? Atentos aí, padrinhos e madrinhas. E esses são as 10 atitudes assumidas pelos padrinhos que eu passei aqui para vocês, né? Bem, gente, então assim a gente pode resumir essa nossa formação, esse nosso encontro com o que foi dito aqui. Primeiro, a importância do batismo, os sacramentos, né? Os símbolos que vocês perceberam, a importância do acompanhamento dos padrinhos para os filhos de vocês. Só ressaltando que esse encontro aqui é pouco, é pequeno,
tá? Essa preparação para o batismo merece ser um encontro amplo, porque às vezes as pessoas só vêm à igreja à procura do sacramento. Batiza, desaparece. Chega a época que o menino vai fazer a primeira Eucaristia, volta para a igreja. Faz a primeira Eucaristia, desaparece. Depois vem a crisma. Se sentir tocado para fazer a crisma, volta, senão não volta mais. Então, tudo que a gente falou aqui, resumidamente, porque é muito amplo, tá? É muita coisa que a gente não pode passar só nessa horinha que a gente se encontra aqui. Então, a gente está sempre vindo à igreja, não só buscando os sacramentos, porque os sacramentos não é remédio, não é uma coisa só para aquele momento, é para a nossa vida como cristão. Então, se eu me batizei, obviamente batizo meus filhos e assim sucessivamente. Mas para que esse batismo aconteça e seja verdadeiro na nossa vida, a gente tem que dar um sim verdadeiramente a Deus. Por isso também a gente também esclarece, não pode ser padrinho do meu filho um evangélico, tá certo? Às vezes as pessoas questionam, não pode. Como é que você vai convidar um casal de evangélicos para apadrinhar seu filho se ele tem outra noção de igreja, se ele rege de outra forma? Nós católicos temos a nossa convicção, então eu vou convidar como católico um pai, uma mãe que sejam os padrinhos do meu filho católicos, para educar o meu filho na religião católica, tá certo? Então, essas pequenas coisas a gente tem que esclarecer. Tem dúvidas? Tem. Depois a gente pode conversar de novo, vocês podem vir até a igreja, pergunta ao padre, se o padre não tiver, pergunta a pastoral, se a pastoral não puder responder, não souber, que a gente não sabe tudo, a gente deixa a pergunta lá guardada, depois pergunta o padre e responde, tá certo? Porque ficam dúvidas, porque o momento é tão curto e ficam dúvidas. Outra questão também que a gente vê muito é em relação ao batismo de criança. Já vê pessoas me perguntar, por que a gente batiza pequeno, se a criança não sabe de nada? Ela não sabe, mas os pais sabem. Então, quando ela crescer, ela vai confirmar aquele batismo no crisma. Então, se ela foi educada na fé, desde o batismo de pequeno, ela vai confirmar na crisma. Já ela, tá certo? Sabendo o que é que ela quer, tá bom? Então, a gente espera, a pastoral espera que essa formação de hoje tenha tirado dúvida, alguma dúvida de vocês, e se ficou alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer. E a gente pede que vocês assistam esse vídeo, porque esse vídeo substitui aquela nossa reunião presencial, aquela nossa formação para que os filhos de vocês possam receber o sacramento do batismo, tá bom? Como foi dito aqui, a Ivonete falou, existiu coisas aqui, assuntos nesse nosso encontro, que pode ser que o padre venha perguntar a vocês. E se vocês não assistirem a esse vídeo,